dando continuidade nosso programa Fala Doutor, né, no canal 5 da NET ou também no cwbtv.net. Hoje temos o prazer de ter aqui conosco a nutricionista, especialista em pré e pós-cirurgia bariátrica, né, a doutora Larissa Tonin. Larissa, muito bem-vinda. Obrigada. Né? Larissa, vamos conversar. Tem muita gente que tem muitos mitos, muitas dúvidas sobre esse assunto, né? O que muda na vida da pessoa logo depois da cirurgia bariátrica, assim, com relação à alimentação? Porque tem muita gente que acha que vai fazer cirurgia bariátrica e vira uma planta, que a pessoa nunca mais vai comer nada na vida, né? E conte assim, como é que é? Tá. Então, no começo muda bastante, né? Porque a gente tem uma evolução de dieta pós-operatória com o objetivo de cicatrização desse estômago, que isso dura 30 dias, a evolução da dieta, né? E após 30 dias os pacientes até se assustam, porque a gente libera a dieta quase por completo, né? E eu sempre falo para o paciente que é uma dieta normal, que é voltar a comer normal, né? É uma dieta saudável e equilibrada, como todo mundo tem que se alimentar. Tá. Então é uma transição rápida. E daí a pessoa, no começo, então, ela precisa ficar numa dieta diferente? Explique pra gente como é que é. Isso pode ter variação entre equipes, né? Mas nos 15 dias, em geral, é uma dieta líquida, né? Com o objetivo de deixar esse estômago em repouso, o intestino também, para ter a primeira cicatrização. Depois de 15 dias, é evoluído para uma dieta mais pastosa, mais purê de batata, uma carne moída. O paciente, em geral, já volta a ter uma vida, um trabalho, né? Então a gente consegue se alimentar melhor. Lembrando que são pequenas porções. E voltando um pouquinho para a dieta líquida, né? O paciente tem muito medo se vai passar sede ali, né? E lembrar que a gente pede em torno de 2 litros, né? Uma briga com o paciente para ele tomar uma boa quantidade de líquido nessa primeira fase. Tá? Então, e a gente sabe, né, Lari, que tem muitas pessoas que morrem de medo, que vão fazer a cirurgia e morrem de medo de passar fome. Que ela imagina, eu hoje normalmente ficar 15 dias tomando líquido é uma coisa impossível, quase tem que ser um faquir para aguentar isso, né? O que acontece que a pessoa consegue ficar 15 dias em dieta líquida? A gente sabe que tem uma modulação ali hormonal muito abrupta no pós-operatório, então é uma luta para o paciente conseguir tomar o líquido, né? Porque manter-se bem hidratado pós-operatório. Então o paciente não tem vontade de comer. E é muito comum o paciente relatar no consultório, falar que o marido ou algum familiar pediu uma pizza e ele está em dieta líquida, então ele não tem vontade, né? Porque os hormônios da fome estão lá no pé e da saciedade lá em cima. Então o paciente ele consegue seguir muito bem a dieta líquida porque ele não tem vontade nenhuma nem de tomar o líquido. Aí vale ressaltar também a questão do apoio da família, né? Imagine, a pessoa acabou de fazer a cirurgia, daí vamos comemorar então que está tudo certo, vamos pedir pizza, né? Então aí é maldade também, maldade, né? Mas eles dão conta. Então, o ideal é sempre a família saber que tem que ser parceira, né? Tipo, tem que estar trabalhando junto, né? Não precisa fazer festa também, né? E daí depois, passou os 30 dias, daí o que a pessoa pode comer daí? O que muda, né? O volume da alimentação, né? A quantidade, o paciente está com o estômago reduzido, então a quantidade do alimento, ela também é reduzida. Né? E o que a gente preza ali é uma alimentação, depois de 30 dias é uma alimentação mais branda, tudo mais cozido, e 45 dias a dieta é liberada, exceto bebidas com gás. Né? Pela diretriz a gente tem orientação 3 meses pós-operatório, pode ser incluído gás de novo, né? Bebidas gaseificadas. Então é uma dieta padrão, como todo mundo tem que ter, né? Uma dieta saudável, né? Eu falo assim que é comer normal, né? É o comer saudável. E nessa perda de peso, que nos primeiros meses, né? A gente sabe que 6 meses iniciais, a perda de peso é muito rápida, né? Perde muito peso. E junto com esse peso todo, não é só gordura que vai embora, né? A gente sabe que vai embora muito músculo, e esse músculo é muito precioso. O que a gente tem que fazer para cuidar disso, assim, para evitar então, assim, a perda de músculo, né? Qualquer processo de perda de peso, independente de cirurgia, ele leva à perda de massa muscular e gordura. Então a gente tem que, eu falo que é nosso patrimônio é massa muscular, a gente tem que segurar ela a qualquer custo, né? Então o consumo de proteína, nós temos metas de proteínas, de consumo proteico, então tanto é que a gente entra com suplementação desde a dieta líquida, com suplementação proteica, e associar atividade física assim que a equipe médica liberar. Atividade de força, prioridade, né? Musculação.
né? Então o paciente não tem que começar a fazer caminhada, corrida, assim que o médico libera atividade física. Assim, associar ao consumo proteico. É mais musculação, que seria exercício de força, né? E muita proteína. E muita proteína. Então é comer muito churrasco e puxar ferro, basicamente. A gente olha o paciente começar, até como o paciente não vai conseguir, né? A gente fala que a quantidade é pequena, porque o paciente não consegue comer em grandes volumes, ele vai começar comendo pela proteína, porque se ele ficar saciado, o que é mais importante, a prioridade ali foi primeiro, ele conseguiu ingerir. Alice, você comentou que vários métodos de perda de peso também geram, né? Então, se fizer uma dieta, aquelas dietas altamente restritivas, assim, também vai perder peso, né? E até os novos medicamentos aí que estão hoje muito em voga, né? Isso. Os medicamentos que ajudam muito a perder peso, vai embora músculo junto também, né? Músculo junto. Então, qualquer processo de perda de peso, a gente tem que sempre priorizar a perda de massa de gordura, que é o que causa as doenças metabólicas. Isso. Né? Então, o bacana é sempre, mesmo que esteja usando, por exemplo, esses novos medicamentos, agora Mounjaro, o Wegovy, né? Sempre está fazendo musculação junto também. Tem muita gente que pensa, não, vou usar só o remédio que ele vai me emagrecer. Só que daí ele emagrece muitas vezes do jeito ruim, jeito né? Errado, né? Errado, né? Que por dois pontos, né? Primeiro, gera a diminuição da força muscular. Então, pensando no envelhecimento, né? A gente sabe o quanto é importante essa força muscular para as atividades do dia a dia, para a respiração, né? Para as atividades habituais. E para manutenção do peso, quanto mais músculo você tem, melhor mais alto fica teu metabolismo. Então você consegue comer a mesma coisa e manter o peso. Quanto mais gordura como se ele fosse uma proteção para não ter reganho de peso depois. Em qualquer processo de perda de peso. A gente sabe que quem faz a cirurgia bariátrica, existe uma mudança na anatomia lá do estômago, conecta-se o estômago direto com o intestino num tipo de cirurgia que é o bypass, né? Um outro tipo, aquele que mexe só no estômago, que a gente chama mais de sleeve, né? E tem uma grande preocupação quando a pessoa vai estudar para pensar em fazer cirurgia, que é uma famosa, conhecida síndrome de dumping, tá? E isso é bem interessante de a gente abordar hoje aqui. Conte para nós, Lari, o que é a síndrome de dumping? Então, a síndrome de dumping, ele vem desse nome do inglês, né? Essa passagem rápida, o alimento ele passa mais rápido. Fala que o trânsito do trato gastrointestinal, a gente é um tubo, né? E esse alimento ele acaba chegando no final do intestino mais rápido. E às vezes ele chega mal digerido, principalmente se é um alimento que a gente fala alimento hiperosmolar. Ele precisa de muita água, muito líquido ali para digerir. Alimentos ricos principalmente em gordura e açúcar. Então, né, qual que é esse tipo de alimento? Pode ser tipo, então, imagina uma casquinha do McDonald's. Né? Mas a casquinha, então, é perfeita para dar dumping. Perfeita, principalmente se o alimento é mais cremoso. Se for aquele com calda de chocolate em cima, melhor ainda para dar dumping. Quanto mais gordura, né? Lembrando que doces têm muita gordura, né? E frituras em geral. Então, esse alimento precisa de muita água para diluir, né? Chega no final do intestino mal digerido, dá um desconforto gastrointestinal, o paciente tem desconforto, fica estufado assim, pode dar diarreia, bastante náusea, porque tem uma modulação hormonal ali para ajudar na digestão e pode ter uma leve queda de pressão ali por conta dessa água que ficou mais concentrada no final do intestino. Então o paciente pode ter uma sensação que vai desmaiar, ficar mais fraco, mais mole. Mas sensação de quase morte. De quase morte. Alguns falam que deitam, relaxam e esperam que vai passar, né? Isso é importante, saber que o dumping é sentar que ele vai passar, né? O paciente é rápido, quando você come 15, 20 minutos, o paciente tem os sintomas. Que bom, 30 né, Lari? minutos já melhora. Que bom que é só quase, né, morte, não é morte completa. Falando que o paciente não precisa ir para o hospital, né? Não vai morrer. Não vai morrer de dumping, né? Não vai morrer de dumping. Mas aí a gente tem uma estratégia, né? Já colocando aqui como evitar o dumping também. A gente falou tanto da proteína. Na verdade, Lari, o bom é nem dar muita dica, né? Dar muita dica? Porque isso acaba sendo um método de evitar que a pessoa volte a comer muito doce, muita gordura e tal. Mas dê umas dicasinhas, então, vamos lá. É o que eu falo muito para o paciente, assim, sempre que for comer um alimento que é mais rico em gordura e açúcar, priorizar quando deve comer, não é todo dia, né? Eventual, se tem algum evento, o paciente que fez cirurgia bariátrica, não é proibido de comer esse alimento. Mas quando comer sempre com o estômago recheado, satisfeito ali, né? Então, após uma refeição completa, após comer um prato de comida,
primeiro, isso acho que vale dica para todo mundo, não só para quem fez cirurgia. Você tende a comer menos, você está mais saciado. Então a porção da besteira do alimento, que é mais porcaria, mais rica em gordura e açúcar, vai ser menor, as calorias vão ser menores também. E aí outro ponto é que você deixa essa digestão mais lenta, quando você forra esse estômago com fibra, salada e proteína. É como se mais ou menos o açúcar fosse absorvido mais lentamente por a corrente sanguínea, isso, não é isso, né? Isso. Então é menos chance de ter um mal-estar após essa o refeição. bom, então lá não vamos mais dar dica, né? Porque o ideal é não comer doce, não comer gordura, né? E se comer pouquinho, comer né? pouquinho. Comer pouquinho. Não precisa comer 20 brigadeiros, né? A gente pode comer 1, 2 e tal e ser feliz, né? Ser feliz. Isso mesmo. E a gente falou muito do pós-operatório, né? Depois da cirurgia, o que acontece? Mas tem muita coisa antes da cirurgia, né? O que é assim, a orientação nutricional de quem vai fazer uma cirurgia bariátrica? Então, assim, né? O que para preparar ele? Preparar, né? O paciente para a cirurgia, né? Então, desde a primeira consulta, acompanhamento pré-operatório, a gente tem alguns pontos muito importantes que a nutrição avalia a questão dos exames do paciente, a avaliação de deficiência nutricional, deficiência de vitaminas, né? Sempre a gente suplementa, deixa esse paciente muito bom para a cirurgia, porque ele vai passar por uma fase de restrição pós. Né? Então, e é muito comum o paciente acha que vai fazer cirurgia bariátrica, vai ficar com deficiência de vitaminas pós, mas ele já vem com essa deficiência pré-operatória, né? Questão de perda de peso, né? Controle desse peso, então não é porque o paciente vai para a cirurgia que ele pode fazer despedidas, então essa orientação do paciente, adequar a alimentação, preparar ele para um pós, né? Preparar ele para a alimentação pós-operatória, e a perda de peso é muito bem-vinda antes da cirurgia, principalmente o paciente que tem o fígado com gordura, né? Essa redução dessa inflamação do fígado pré-operatório com uma perda de peso de 5 a 10%. E eu Lari, que sou cirurgião, eu sei muito bem disso, porque é muito diferente. Para a gente fazer a cirurgia, a gente tem o fígado deitadinho em cima do estômago. Então, para a gente acessar o estômago, um fígado muito volumoso, né, com muita gordura, transforma a cirurgia numa situação muito mais delicada, mais difícil. Então, o fígado magrinho a gente gosta muito, né? Você fala para o paciente, quanto mais fácil para o médico, é melhor para o paciente, que é menos risco intraoperatório também. E Lari, também, quem vai fazer cirurgia bariátrica também tem uma grande dúvida. Vou precisar usar um monte de vitamina para o resto da vida? Né? Como é que é essa questão das vitaminas? O que acontece? Então, a suplementação, né, primeiro a gente tem um padrão para os pacientes, né, ter um polivitamínico diário, saber escolher, né, ter uma boa indicação de um polivitamínico para o paciente que fez específico para o paciente que fez cirurgia bariátrica. E lembrando que nenhum polivitamínico brasileiro, né, dá conta de suprir D e B12 também. B12 é uma vitamina muito importante que, independente da técnica, todas as vitaminas, né, independente da técnica, o paciente tem que suplementar. Então, a gente, né, tem que avaliar pós-operatórios os exames de sangue, é individualizada a suplementação, mas, em geral, vitamina D e B12 e um bom polivitamínico. Então, se usar um polivitamínico, funciona, né? Realizamos um estudo, né, na clínica, que a gente avaliou a mensuração das vitaminas antes da cirurgia e depois. E é muito interessante, no sul do Brasil é muito comum, muito frequente a deficiência da vitamina D. E depois da cirurgia acontece que eles começam a ter muita atenção com relação às vitaminas, cuidar mais. A maioria da população, se a gente perguntar na rua, nem sabe, nunca dosou vitamina D. E depois da cirurgia ele começa a cuidar mais. Então o que a gente observou é que a vitamina D era muito melhor no pós da cirurgia do que antes, né? E eu acho que acontece com a B12 isso também, né? Com a vitamina B12, que é importante. Ácido fólico também, os pacientes, né, tem algumas vitaminas que ninguém se atenta, talvez, mas B12, principalmente, B12, ácido fólico e D, é bem comum a deficiência pré-operatória. Ani, e assim, o que você, última mensagem que você daria? Por exemplo, quem fez cirurgia bariátrica, o que ele deve fazer no pós, assim? Por exemplo, acho que a questão do acompanhamento é fundamental, né? Acho que, assim, buscar uma boa equipe, né? Equipe que te dê o suporte, a parte nutricional, psicológica, né? Educador físico também é muito importante. Então, buscar conhecimento também para ir bem preparado para essa cirurgia. A gente sabe que fazendo a lição de casa, o resultado é fantástico, né? Muito bom. Tá bom. É muito gratificante ver o paciente retornando, né? Com a qualidade de vida, né? Voltando a fazer atividade física, né? Muito bom.
Ari, então, Larissa, muito obrigado pela presença, né? Foi bem legal o bate-papo, mas infelizmente já estamos terminando, né? Obrigada. Então, agradeço a audiência de todos e até o próximo Fala Doutor.